aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, libertar os cativos e curar os enfermos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra e ela tem como título O Poder de um Desejo Profundo. Preste atenção, filho. Primeiro princípio para a oração respondida é um desejo profundo. Esse desejo que procede do mais profundo do nosso coração, normalmente é fruto de uma grande paixão, de uma grande necessidade. Sonhos e paixões do coração produzem desejos e anseios profundos em nosso coração. Daí, anseios eventualmente explodem na forma de oração intensa e poderosa. Esse é o motivo pelo qual, algumas vezes, Deus parece demorar para responder às nossas orações. Ele quer nos testar para saber até onde iremos com Ele, até onde desejamos aquilo que estamos buscando. Pedidos que são apresentados diante de Deus, mas são esquecidos dias depois, não serão ouvidos. No entanto, quando realmente queremos algo, não desistiremos. Esses desejos profundos é o poder por trás da oração intensa e poderosa que prevalece, até que os céus se abram. Isso acontece porque tais desejos profundos produzem pressão espiritual. Todavia, não são apenas desejos profundos da alma que produzem pressão. As necessidades reais são uma grande fonte de pressão. Quando realmente necessitamos de algo, nossa oração será diferente daquela que fazemos quando não temos nenhuma pressão sobre nós. Tanto a paixão quanto a necessidade produzem uma enorme pressão sobre nós. Você já percebeu que o princípio subjacente a uma oração poderosa é a pressão que nos impulsiona? A pressão da necessidade ou a paixão do coração é o segredo de uma oração poderosa. O que você quer? O Senhor perguntou ao cego de Jericó: o que queres que eu te faça? Marcos capítulo 10, verso 51. Creio que o Senhor nos faz a mesma pergunta. O que desejamos que o Senhor faça? Exige um desejo profundo no seu coração? Pare um pouco e avalie quais os desejos que há no seu coração. O que está movendo? Numa escala de 0 a 10, como você classificaria a intensidade do seu desejo? Onde é 0 é uma indiferença. 10 é aquilo que sem o qual você se recusa a viver. Infelizmente, a maioria de nós não existe nenhum desejo tão grande assim. A maioria dos nossos desejos estão numa escala intermediária. Queremos muito, mas nem tanto assim. Pesquisadores de uma universidade americana fizeram uma pesquisa com os cadetes que haviam ingressado em West Point e eles avaliaram cada cadete numa quantidade enorme de aspectos. Depois de alguns anos, queriam ver quais daqueles se tornaram oficiais. O que esses cadetes bem-sucedidos tinham em comum? Eles descobriram que o ponto em comum não foi o talento, a habilidade fora do comum, privilégio de família ou classe social, pois foi aquilo que nós chamamos de garra, determinação. A maioria das pessoas atribui um grande valor ao talento. Mas o que é o talento? Eu tenho uma opinião pessoal. Creio que talento é aquilo que mais rapidamente se desenvolve com o treino e a repetição. Quem tem talento mais rápido avança, mas não significa que vai mais longe ou que vai conseguir chegar ao fim. Para chegar até o fim, é preciso ter garra, determinação. O que faz com que tenhamos, pastor, determinação e garra? A garra é o resultado de um desejo profundo, uma vontade inarredável de realizar algo. É isso que nos leva a perseverar, ter garra para alcançar um objetivo. Determinação é o resultado de um desejo profundo, mas o desejo profundo
pode ser produzido por algo positivo ou negativo, santo ou pecaminoso. Os pesquisadores descobriram que o fato comum aos cadetes bem-sucedidos era a determinação, fruto de um desejo profundo. Mas eles não tinham como saber, nem interessava a eles que desejo era esse. Talvez alguns foram motivados pela inveja, outros pela competição, outros por ressentimento e o desejo de vingança, outros porque queriam um bom trabalho, outros que queriam agradar aos pais, e pode ser que algum deles tenha sonhado em ser um herói de guerra, um general vencedor. Simplesmente não há limite para essas fontes de determinação. O que move você? Sua determinação será proporcional à força do desejo do seu coração. Não podemos ser movidos por coisas da nossa carne, mas precisamos ter coração, um desejo gerado pelo Senhor. Você deseja ser um instrumento de Deus? Qual o desejo profundo do seu coração? Eu não quero estimular você a desejar e a sonhar com coisas grandes. Fazer coisas grandes ou pequenas não define a obra de Deus. O sonho que vem de Deus é aquele que é impossível. Pode ser pequeno, mas precisa ser impossível para você. Se não for, não pode produzir fogo. Não importa se você conseguiu um pequeno fogo ou um fogaréu. São impossíveis do mesmo jeito. Se você sonha em apenas fazer o que você mesmo pode fazer, isso não é obra de Deus. A obra de Deus é aquela que só Deus pode fazer. Você pode converter alguém? Então isso não é obra de Deus. Você pode curar enfermos? Você pode libertar cativos? Você pode batizar alguém e encher do Espírito? Essas coisas somente podem ser feitas pelo Senhor. Então são impossíveis para nós. Quando essas coisas impossíveis para nós acontecem, então estamos fazendo a obra de Deus. Tenha um desejo profundo. É preciso querer e então pedir a Deus. A sequência de pedir, buscar e bater fala de um desejo ardente no coração. Somente alguém possuído de um desejo, de uma necessidade inadiável, pode realmente seguir pedindo, depois buscando e batendo na porta. Pedir, buscar e bater nos mostra uma sequência ascendente de intensidade. Deus somente nos se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Em Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Você nunca terá aquilo que não deseja. A primeira condição para a oração nem é a fé, mas um desejo ardente, um desejo que não encontra obstáculos. Somente aqueles que têm esse fogo queimando no seu coração estão aptos para receber de Deus. É preciso ter desejo que nos faça suspirar antes de você tentar respirar, mas em vez de respirar, você suspira. O ar sai meio entrecortado do pulmão. Certamente alguém com desejo assim não realizado no fundo do coração. No Salmo 37, verso 4, a alegria de Deus em cumprir o desejo do seu coração. A palavra de Deus nos diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Muitos pedem e não recebem, porque não desejavam realmente receber. Quem realmente quer algo não se acomoda. Quando queremos profundamente receber algo, aquilo se torna uma santa obsessão e não conseguimos falar de outra coisa. Quem tem um desejo profundo não abrirá mão facilmente e será mais poderoso se a pessoa tiver completa convicção de que é a vontade de Deus atendê-lo. Muitos não são curados porque imaginam que a vontade de Deus é que eles estejam doentes. Apesar de pensar assim, vão ao médico para se livrarem da vontade de Deus. Assuma aquilo que você quer. Você quer ser curado? A pergunta do Senhor para você é essa: o que você quer que eu te faça? Aquele que está doente não deveria perguntar se a vontade de Deus é curá-lo. Aquele que está se separando, vendo o seu lar destruído, não deveria perguntar se é da vontade de Deus a restauração do seu casamento. Alguém que está infeliz e sozinho não tem de perguntar se é da vontade de Deus que ele fique solteiro. Essas coisas você não precisa perguntar.
tem apenas que apresentar a Deus o que você quer receber. O que você quiser profundamente, Deus vai te dar. Você nunca terá o que não busca. A prova do desejo é a busca. Qualquer coisa destruída pode ser restaurada. Qualquer porta fechada pode ser aberta. Qualquer coisa perdida pode ser achada. Mas é necessário haver busca. A busca nos qualifica a receber a bênção. A necessidade não nos qualifica, mas a busca sim. A necessidade não atrai a Deus, mas a fé de quem busca o honra. Você nunca terá o milagre se você recusa a buscá-lo. Você nunca terá sucesso profissional, a menos que você busque numa santa obsessão. Aquilo que você está buscando mostra o que você terá. Muitos dizem que querem crescer, mas não oram, não meditam na Bíblia, não estudam, não trabalham duro, não têm um discipulador, estão mentindo para si mesmo. O lugar onde você investe o seu tempo mostra o que você está buscando. 4 horas diante da TV e 5 minutos diante de Deus. Aquilo que você está buscando mostra o que você terá. Uma oração não resulta em busca, é um tipo de auto-engano. Zaqueu precisou subir na árvore para ver Jesus. A mulher hemorrágica teve que buscar a cura. O cego Bartimeu teve que clamar em alta voz. A sua busca precisa encontrar uma expressão exterior. Sem a expressão, a busca é apenas um vago desejo. Dores de parto. Uma ilustração bíblica de um desejo profundo são as dores de parto mencionadas por Paulo em Gálatas. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formados em vós. Paulo já havia agonizado por eles para que tivesse uma experiência de novo nascimento, mas agora ele estava gemendo novamente com dores de parto para que eles continuassem crescendo em Cristo. Eles haviam nascido de novo, entretanto, Cristo ainda não havia sido formado neles como deveria, não havia crescido na graça. Em vez de seguirem adiante em Cristo, os Gálatas tinham preferido regredir e se colocar sobre a lei. Quando uma mulher está para dar à luz, ela sente dores de parto, ela geme. A razão por que tantas pessoas estão sendo salvas é porque tantas decisões não têm levado a lugares algum, é porque Deus tem gerado filhos, e não simplesmente convencidos. No entanto, sem dores de parto, não há nascimento de filhos. Será que você sabe algo sobre gemido e dores de parto? Não seremos um ministério prevalecente sem encargo de gerar filhos para Deus com dores de parto. Hoje, vemos muito barulho, mas pouco gemido na oração. Sem o gemido, não teremos a salvação das multidões. A palavra de Deus não muda. Quando gememos, sentimos as dores de parto em oração. Certamente, geramos filhos em Cristo. Paulo, porém, não teve dores de parto apenas em gerar os Gálatas, mas ele continuou gemendo até que os filhos crescessem e tivesse Cristo formado neles. Precisamos gemer pelos novos convertidos e eles serão consolidados na fé e cresçam em Cristo. Grande parte do rodízio de membros é consequência da falta de oração, de intercessão na igreja. Mas os gemidos em oração também apontam para a nossa identificação quando intercedemos pelos outros. Em algumas ocasiões, tive experiência de orar por alguém e sentir o mesmo peso que ela estava sentindo. Quando intercedemos, nós tornamos o lugar do outro. Por isso, podemos também gemer debaixo do jugo a respeito do qual intercedemos. Uma vez que não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda. Então começamos a orar com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhante, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o nosso Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esses são gemidos que não podem ser expressos por meio de palavras articuladas. Nossa maneira mais comum de comunicação usa palavras articuladas, mas o versículo está falando de orar em línguas. Aqueles gemidos que brotam do nosso interior quando estamos orando são do nosso espírito. Não pode ser expresso por meio de uma linguagem comum.
O gemido que se refere ao momento em que agonizamos diante de Deus pela realização da sua vontade. Gemidos certamente nos falam de desejos profundos. Aleluia, glória a Deus, que essa palavra gere vida no seu coração. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Que se você foi edificado por essa palavra, que você divulgue, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas. Se você quer nos abençoar como ministério, fale comigo. Se essa palavra abençoou você e você quer ofertar no nosso ministério, fale comigo e eu vou te dar o número da conta, o Pix, porque nós trabalhamos em frentes para ajudar aqueles que não têm o que comer e também a levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. Deixa que Deus fale ao seu coração. Lembre-se, a alma generosa prosperará. Amém?